Estudo Bíblico Hebreus 5, versos 1 a 10. Como os sacerdotes do Antigo Testamento foram identificados com as pessoas fracas e errantes que eles representaram, versos 1 a 3, e serviram ao chamado de Deus, verso 4. Assim também Cristo tornou-se sumo sacerdote por nomeação do Pai, versos 5 e 6, e foi identificado com seu povo por meio de sofrimentos, versos 7 a 10. Nota: as exigências do sacerdócio judaico incluíam 1. Humanidade. 2. Ser escolhido por Deus. 3. Ser representante dos homens. 4. Oferecer dons e sacrifícios. Cristo cumpriu plenamente todas elas. Verso 1. Oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. A frase dons como sacrifícios abrange tipos diferentes de ofertas que constituíram o trabalho dos sacerdotes do Antigo Testamento. Hebreus 8, verso 3, Levítico 1 a 7. Porém, o interesse principal aqui recai sobre as ofertas pelo pecado. Verso 2. Condoer-se, do grego metriopatein. Era um termo usado na filosofia para indicar o meio termo entre a apatia excessiva e a explosão de ira impaciente. Por causa de suas próprias tentações e fraquezas, o sumo sacerdote do Antigo Testamento ficava constrangido a moderar a sua indignação contra os pecados de outros e condoer-se deles. A compreensão de Jesus é também fortemente motivada porque ele identifica-se inteiramente com as lutas do seu povo. Contudo, Jesus nunca se entregou à tentação. Hebreus 4, verso 15. Ignorantes. A lei, Números 15, versos 27 a 31, faz distinção entre os pecados praticados por causa da fraqueza ou da ignorância e os pecados praticados por rebelião contra a autoridade do Senhor. Hebreus 10, versos 26 e 27. Deus tem compaixão com os que carecem de instrução. Lucas 12, versos 46 a 48. Verso 3. O próprio sumo sacerdote do Antigo Testamento necessitava da expiação e do perdão. Hebreus 7, 27 e 9, verso 7, Levítico 16, 11. Porém, o nosso imaculado sumo sacerdote não tem tais necessidades. Hebreus 4, 15 e 7, verso 26. Verso 4. Arão, o primeiro sumo sacerdote, foi chamado por Deus para esse ofício. Ele não o procurou e nem o mereceu. Foi constituído por Deus. O destino daqueles que procuraram servir neste ofício, fora da constituição divina, foi devidamente ilustrado por Coré, Números 16. O privilégio sacerdotal de aproximar-se a Deus é somente por convite, pela mediação de um descendente físico dos sacerdotes levíticos do Antigo Testamento, mas estabelecida definitivamente através do juramento divino feito a Jesus, o Filho. Hebreus 7, versos 11 a 28. Versos 5 e 6. Tu és meu filho. Salmo 2, verso 7 é citado 2 vezes em Hebreus, capítulo 1, verso 5. Ambas as vezes em posição de destaque, Cristo foi constituído sumo sacerdote. Ele era plenamente qualificado a exercer o ofício e não o buscou para si. Ele foi constituído a essa posição de glória, edoxazan, por Deus Pai. Verso 6. Melquisedeque é mencionado apenas 2 vezes no Antigo Testamento, Gênesis 14, 18 e Salmo 110, 4. Mas aqui, a associação do título sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, com as palavras meu filho, verso 5, revela o caráter exaltado deste sacerdócio e justifica a explanação maior oferecida pelo autor no capítulo 7. Verso 7. Forte clamor e lágrimas.
A angústia que Jesus sentiu quando contemplou a cruz, Marcos 14, 33 a 36 e João 12, 27, mostra que ele não está alheio às fraquezas e terrores que nos ameaçam. Livrar da morte. A preposição ek, no grego, dá a entender que Cristo pediu ao Pai que o tirasse dentre os mortos por intermédio da ressurreição. Tendo sido ouvido, os salmistas louvaram a Deus porque ele ouvia seus gritos por socorro. Salmo 22, 24, 30, 23 e 116, verso 1. Os clamores de Jesus pedindo livramento da morte foram respondidos, não através do livramento do horror da cruz, mas através da sua ressurreição dentre os mortos. Piedade, do grego eulabeia, reverência, temor de Deus. Descreve a perfeita submissão do Filho ao Pai, João 5,19. Submissão esta que garante a resposta à oração, 1 João 5,14. Verso 8. Aprendeu a obediência. Embora fosse totalmente livre do pecado, Hebreus 4,15, Jesus lutou contra a tentação, Hebreus 2,18. Ele veio para o mundo a fim de fazer a vontade do Pai, Hebreus 10,7, e os desafios à sua integridade ficaram cada vez mais difíceis, mas foram todos quebrados vitoriosamente, culminando na sua vergonha e penosa morte sobre a cruz, Filipenses 2,8. Essa vida de obediência que ele aprendeu desfaz a desobediência de Adão, Romanos 5,19, e qualifica Jesus para servir como nosso eterno sumo sacerdote, Hebreus 2, versos 17 e 18 e 4, verso 5. Nota: embora Hebreus descreva Jesus como sendo o maior de todos os líderes e o perfeito sumo sacerdote, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Lucas 2,52 nos fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse crescimento não parou aos seus 12 anos de idade. Todos os bons líderes aprendem com suas experiências, especialmente seus sofrimentos. Verso 9. Aperfeiçoado. Pela ressurreição da morte é que Cristo aperfeiçoa a muitos. Hebreus 2:10 e 12:2, Romanos 4:25. Salvação eterna. É concedida pela obediência que a fé em Cristo produz. Romanos 10:9, Tiago 2, de 14 a 26. Jesus vive para sempre a fim de interceder como nosso sumo sacerdote. Hebreus 7, versos 24 e 25. Verso 11. Tardios em ouvir. A palavra grega traduzida por tardio reaparece em Hebreus 6,12, indolentes, sugerindo que o perigo da preguiça espiritual se destaca nesta seção toda. Verso 12. Os princípios elementares dos oráculos de Deus são enumerados em Hebreus 6, versos 1 e 2. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Versos 12 e 13. Leite significa as verdades básicas do Evangelho. O alimento sólido que o autor quer apresentar é o sacerdócio de Cristo. O leite é nutriente para crianças, 1 Pedro 2,2. Através da prática da palavra de Deus, o autor incentiva que seus leitores se tornem cristãos maduros, capazes de receber alimento sólido. 1 Coríntios 3, versos 1 e 2. Verso 14. A maturidade necessária para compreender o ministério sacerdotal de Cristo não é uma sofisticação intelectual. Antes, é um discernimento espiritual, que surge de uma prática constante da vontade de Deus. Filipenses 1, versos 9 a 11.